Galera, hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto que incomoda a maioria dos desenvolvedores aí. Então, não só eu, como muita gente aí vem me perguntar no direct como que, se você tem a síndrome do impostor, se você sente que se sente incapaz de merecer as coisas que você tem hoje. E isso é um assunto bem delicado aí, muita galera já fez vídeos aí, porque isso é um negócio muito comum, infelizmente, no mundo da programação no ano de 2025. Para quem não sabe, para quem está aí, chegando agora, eu me chamo Gabriel, eu tenho mais de 10 anos de experiência com programação, eu trabalho no mercado há mais de 10 anos. Então, eu tenho notado e eu tenho visto. Para quem não sabe, eu tenho um Instagram lá também, só contextualizando a galera, que eu abro caixinha de perguntas às vezes e tudo mais. E muita gente tem me perguntado sobre a síndrome do impostor, porque realmente se sente uma fraude às vezes na hora de vai desenvolver uma tarefa, se sente ameaçado, tipo, sente que vai ser descoberto, uma situação assim extremamente desconfortável. E eu vim gravar esse vídeo justamente passando a minha experiência também com isso e como que eu lido com isso hoje em dia, tá, galera? Bom, lá em 2015 eu comecei a atuar dentro do mercado de TI como freelancer, então eu fazia freelancers aí, como desenvolvedor WordPress, vendia serviços para empresas e tudo mais. E com o passar do tempo, depois em 2018 eu consegui um estágio na área de TI, e daí eu comecei a entrar realmente no mercado de TI. Com o passar do tempo, passou-se alguns meses nesses estágios e nesses clientes, eu comecei a reparar, só que isso não era consciente ainda, eu comecei a reparar que tudo o que eu fazia, às vezes de entregar uma tarefa e o cliente dar um feedback positivo, às vezes dentro de uma empresa, trabalhar para um cliente, o cliente gostar de mim, eu ter um bom relacionamento, às vezes com alguém dentro de uma empresa, eu sempre achava que aquilo ali era um fator que era determinado por sorte, ou que aquilo ali era alguma coisa que eu não realmente conseguia reconhecer que aquilo ali vinha do meu trabalho, que eu fazia um bom trabalho, que eu era aquela pessoa ali, que eu estava dentro da empresa de corpo e alma, e naquele momento, quando eu entregava uma coisa boa, alguém poderia reconhecer isso. E isso era inconsciente até então, né, galera? Porque, sei lá, isso nunca foi para mim muito relevante, assim, naquele momento. Eu acho que também estar focado no trabalho em si, isso às vezes acaba te fazendo não perceber algumas outras coisas. E com o passar aonde ficou muito claro isso para mim foi ali no ano de 2022, que eu realmente comecei a atuar para empresas fora do Brasil, e eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu ganhava muito, tipo assim, mais do que o normal. Tipo, quando a gente fala de contrato em dólar, a gente está falando de uma moeda 5 vezes mais valorizada que a nossa, né? Então, aqueles valores ali realmente começaram a entrar assim e eu fiquei, nossa, cara, que foda que eu sou, né? Mas ao mesmo tempo eu pensava, nossa, mano, cara, eu não mereço isso aqui, tá ligado? Tipo, essa todo esse todo esse dinheiro, cara, será que eu realmente conseguiria ter esse retorno realmente trabalhando para empresas de fora? Será que eu realmente sou capaz? E eu começava muito a desconfiar de mim mesmo, porque eu achava que a todo momento alguém viria e diria assim, ó, cara, a real é que você é uma fraude, mano. Você tá aqui, mas eu não sei por que você tá aqui. Então pega as suas coisas e vai embora. O meu conhecimento técnico era muito bom, sempre foi muito bom. Eu sempre fui muito bom em me comunicar também, tive várias qualidades. Porém, nada me fazia ter essa comprovação que realmente, cara, eu tinha um potencial ali na área de TI e que aquilo ali, cara, é algo do meu trabalho, do meu esforço, do meu tempo de dedicação, de estudo e tudo mais. Eu sempre pensava que aquilo ali sempre tinha um fator de sorte. Tipo, eu consegui um contrato, depois eu consegui 2 contratos, depois eu comecei a escalar ainda mais e eu sempre tinha esse sentimento de que eu era uma fraude, que a qualquer momento eu seria descoberto. E cara, isso é muito, infelizmente ainda está sendo muito comum na área de programação, porque a área de programação, cara, ela tende a ter
mais dificuldades do que as outras áreas. Ou seja, e mais volatilidade em alguns aspectos. Às vezes você está trabalhando muito e você está tecnicamente super ativo, né? Então, tipo, você tem tarefas, você faz tarefas, entrega, vai e volta. Então, a sua cabeça está sempre pensando, mas ao mesmo tempo você tem um momento que reduz essas tarefas. Você fica ocioso por muito tempo. E é normalmente nesses momentos que você começa a ter crises, porque tem vários aspectos aí, galera, e principalmente para os brasileiros, é muito incomum a gente ficar sem trabalhar, digamos assim. É muito incomum nós ficarmos sem ter alguém pressionando no nosso ouvido para alguma coisa acontecer. E quando às vezes isso acontece, você pode perceber aí, se é no seu caso, isso vai atacar mais, porque aí você se sente que é uma pessoa que não está merecendo estar na posição ou no lugar onde você está, justamente porque você não está se matando de trabalhar, você não está com burnout ou alguma coisa assim. Isso normalmente vem no nosso software, na minha opinião, de brasileiro. Eu não sei, cara. Eu não sei qual é a real causa, sabe, do fator síndrome do impostor. Mas na minha experiência, eu comecei a notar mais que isso acontece em momentos que você está mais ocioso e você não está se sentindo muito produtivo. E é nesses momentos que você se coloca à prova e se pergunta, cara, será que eu realmente mereço estar aqui onde eu estou? Ou será que realmente eu sei o que eu sei? Porque, cara, olha aqui como que tá as coisas. Eu tô simplesmente com pouco trabalho, eu não tô me provando a todo tempo. E é normalmente quando você não tá se provando a todo tempo que você começa a se questionar. Porque na nossa cabeça não existe um período de trabalho mais ocioso, sem ser extremamente produtivo. Isso eu estou falando para as pessoas que estão no Brasil. Quando você está no Brasil e vai para trabalhar numa vaga de fora do Brasil, você vê que você tem uma redução de trabalho natural, justamente por conta de que no Brasil, às vezes, a gente tem muito trabalho ao mesmo tempo. E tem pessoa enchendo o saco, tem conversa. Você vai para a gringa, você vê uma redução mais drástica disso aí. Então, a síndrome do impostor, ela começou a se tornar mais comum para mim quando eu fui trabalhar para fora, justamente por conta do nível de trabalho reduzir, né? Então, é engraçado, cara, isso, porque a partir do momento que você tem uma call marcada, por exemplo, com alguém que é superior, você fica desconfiado de si mesmo. Tipo assim, será que esse cara vai me demitir agora? Será que ele vai me perguntar alguma coisa que eu não vou saber responder? E aí ele vai dizer assim, cara, você foi desmascarado agora, você realmente nunca soube o que você me falou que sabia sobre programação. Galera, como lidar com isso, né? Chegando na última parte do nosso vídeo. O que eu acabei vendo, e depois de muito tempo eu acabei tentando internalizar mais isso, é que a sua capacidade de lidar com determinados problemas te trouxe até onde você está hoje. Não foi por sorte. A maioria das coisas que aconteceram com você foi a sua capacidade de fazer você ultrapassar aqueles limites para você chegar onde você está hoje. Ponto. Não existe um fator sorte que complemente mais de 10 resultados na sua vida, cara. De 10, às vezes, talvez 1 ou 2 vão ser sorte. Mas os outros vão ser sempre pelo seu esforço, sempre na parte que você conseguiu melhor controlar. O que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero dizer com você estar onde você está fazendo o seu esforço? Onde você está é mérito do seu trabalho, cara. Na maioria dos casos, o que a gente está sentindo é sempre uma tentativa da nossa própria mente de querer sempre se provar. Vou até parafrasear na parte da Bíblia lá, que tem onde Jesus estava no deserto lá e tal, e o diabo tentava ele o tempo inteiro. Se você é Jesus mesmo, então, se você é filho de Deus mesmo, então transforma essa areia aqui em pão, ou se atire desse precipício para provar que você é você mesmo, então não sei o quê. E essa passagem ela é muito interessante, galera, porque basicamente Jesus ali ele se posiciona como um cara que não tem síndrome do impostor, ele sabe quem ele é, ele não precisa provar para ninguém e nem para o diabo nesse caso seria propriamente, né, na interpretação que alguns teólogos fazem aí,
que a própria mente ela tenta o tempo inteiro cara, se tu é você mesmo, então se prova. Então faz essa coisa, faz aquilo ali, vai fazer tal coisa. Esse é o momento que a síndrome impostor vai te atacar mais. Quando você está mais vulnerável, quando você está mais ocioso. E é esse o caso que acontece com muita gente, tá? Você tentar se provar não quer dizer que você vai ser uma pessoa que tem resultados a partir da sua aprovação. Não. Quanto mais você se prova, às vezes você vai ver que isso vira um vício. E você não vai estar alcançando aquele resultado com aquele vício. Porque você vai só se manter numa bolinha de loop, né? Você vai se manter naquele ciclo de vou me provar, beleza. Aí vai sentir de novo isso. Aí vai se provar de novo, vai sentir de novo isso. E aí, galera, para você entender que você tem a capacidade de ser quem você é, o primeiro passo é entender que você chegou onde você está simplesmente sem sorte, simplesmente sabendo que você sabe, simplesmente através do seu estudo, simplesmente aceitando quem você é agora. E isso é a parte mais difícil de fazer, que é aceite ou não. Porque é muito difícil você entender que você consegue coisas, sendo que você às vezes passou por um background meio difícil, de pessoas, às vezes que você não era bom na escola e tipo, como você tem esse background e aí você fica com essa emoção tomando conta a todo momento, quando você está quando você está entendendo que você é bom em alguma coisa. Isso às vezes faz muito difícil de entender. Então o primeiro passo é você conseguir aceitar quem você é com base nas coisas que você já passou, entendendo que isso não foi sorte. Você não chegou até onde você chegou por simplesmente sorte. Talvez tenha existido, que nem eu falei, mas é um ponto entre vários, tá? Você não está onde você está por sorte. Quando você sentir isso, tiver esse sentimento, experimente olhar para trás e lembrar das dificuldades que você enfrentou. Sempre tem, os devs sempre têm aquelas dificuldades, aqueles problemas que eles são difíceis de serem resolvidos, mas você ultrapassou aquilo ali. São essas coisas que você precisa se prender para entender que você não é um impostor. Você está onde você está porque você merece. Esse é outro fator. Primeiro de aceitação, o segundo de olhar para trás e ver as coisas que você fez para chegar onde você está. E essas coisas, provavelmente, elas foram decisões conscientes que você teve a partir de determinadas dificuldades que te trouxeram até aqui. E não por simplesmente sorte ou coisas assim. Galera, e para encerrar aqui a terceira parte, na área de desenvolvimento, até hoje, como eu falei para vocês, eu tenho 10 anos de experiência e eu nunca peguei problemas que fossem um igual ao outro, tá? Então você sempre vai ver problemas diferentes na programação. Às vezes até você tem uma série de coisas que são comuns, mas a lógica do problema ela vai mudar. Eu tenho 10 anos de experiência, eu nunca tive um problema igual. Tipo assim, isso aqui é a mesma solução. Cara, não, isso não acontece, tá? E esse tipo de coisa é mais uma prova para você que você tem a capacidade sempre de conseguir resolver determinados problemas. Você não é uma fraude. Isso está intrínseco em você. Se você já estudou para aquele problema, você vai saber sempre como resolver aquilo ali. Então, não se preocupe às vezes com uma coisa que você não conseguiu resolver. Você não é uma fraude por conta disso. Às vezes tem alguma coisa que, cara, fugiu do seu contexto e tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. Isso é muito comum. A gente tem muitas ferramentas aí de pesquisa e tudo mais, pessoas que podem nos ajudar a resolver aquele problema. Mas se você foi colocado à prova e naquele momento alguém percebeu que você não conseguiu resolver o problema, ou até você mesmo, às vezes, tentou se colocar assim e não conseguiu resolver aquilo ali, cara, aceite que tá tudo bem. Faz parte, ninguém sabe tudo. Às vezes pode até parecer que as outras pessoas sabem tudo e tipo você fica, nossa, cara, como é que esse cara, ele sabe tanta coisa, velho? Você vê ele numa call se posicionando ali e tipo você pensa, nossa, mano, o cara sabe tudo. Não, cara, ele não sabe tudo. Às vezes ele tá tranquilo, mas na verdade a pessoa também está cheia de dúvidas. Está todo mundo sempre cheio de dúvidas. E você não é uma pessoa muito diferente para ser o espertão, saber mais que todo mundo. Você também é assim, cara. Então aceite também que você é ser humano, tá bom?
E se você gostou desse vídeo, cara, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. Esse é um tema meio chato, né, galera? Tipo, porque ele envolve a parte mais psicológica e tudo mais, mas muitas pessoas me perguntam sobre isso, então eu vim aqui falar o que eu acho sobre esse assunto e passar a minha experiência para vocês, tá bom? Se vocês gostaram, deixa o like, fiquem bem, até a próxima e tchau!